Mãe, a senhora virou um peso e nem percebeu. Essas palavras saíram da boca da minha própria filha com uma frieza que parecia metal batendo em pedra. Ela não levantou a voz, não precisou. Carla disse aquilo com um sorrisinho torto, o canto da boca puxado como quem sente nojo, enquanto cortava a carne no prato como se estivesse fatiando a minha dignidade junto. O garfo dela raspou na porcelana com um chiado seco, irritante, que atravessou o meu peito como uma lâmina. O barulho ecoou dentro do meu ouvido junto com o pequeno estalo da faca batendo no prato. A sala inteira pareceu encolher. O cheiro do tempero da carne, alho, alecrim e manteiga, que minutos antes me deixava com fome, virou um enjoo quente subindo pela garganta. O ambiente ficou abafado, pesado, como se o ar tivesse engrossado. A luz amarela da luminária refletia na pele dela, destacando aquelas olheiras leves cobertas de maquiagem demais, e o brilho dos olhos dela. Ah, aquele brilho! Não era de preocupação, era de cálculo. Na hora, minhas mãos ficaram geladas. Os dedos tremeram tanto que precisei cruzá-los no colo para esconder. Senti um calor súbito no rosto, como se alguém tivesse acendido uma fogueira por dentro de mim. Minha boca secou tanto que a língua grudou no céu da boca quando tentei engolir. Meu coração bateu 3 vezes mais forte do que deveria, cada batida parecendo um soco vindo de dentro. E Carla continuou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A senhora mal lembra onde põe as próprias coisas. Imagina cuidar de um apartamento desse tamanho? Ela deu uma risadinha curta, debochada, sem olhar diretamente para mim. Se depender da senhora, um dia desses vai acabar entregando tudo para qualquer um. Ela levou o garfo à boca com um movimento lento, estudado demais, como se estivesse me observando pelo canto do olho. Meu outro filho, Eduardo, abaixou a cabeça, constrangido, mas não disse nada. Ficou calado como sempre ficava quando Carla decidia ferir alguém. O som de um carro passando na rua entrou pela janela, abafado, mas me fez voltar a respirar. A toalha da mesa, que eu mesma tinha bordado há mais de 20 anos, parecia áspera de repente, como se estivesse me arranhando só de olhar. Senti o cheiro do café que eu tinha acabado de coar na cozinha. Forte, fresco, mas o aroma agora parecia mais um lembrete irônico de que aquele encontro deveria ter sido um momento de carinho. Mas carinho ali não havia. Carla se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, gesto vulgar que ela raramente fazia. Os olhos dela, tão parecidos com os meus, castanho escuro, fundo, estavam vazios, sem compaixão. Sinceramente, mãe, a senhora devia pensar em deixar essa casa para alguém que realmente saiba administrar, antes que aconteça alguma besteira. Meu estômago virou. Meu peito apertou com tanta força que achei que fosse desmaiar ali mesmo. Por um segundo, a visão ficou embaçada. Parecia que eu estava assistindo tudo de fora, como se a velha humilhada naquela mesa não fosse eu. Mas era. E ela não terminou. Ou alguém vai acabar tendo que tomar decisões pela senhora, para evitar problemas. Um silêncio denso caiu entre nós. Só dava para ouvir o tic-tic-tic do relógio de parede. Cada segundo parecia zombar da minha fraqueza. Eu quis responder, quis dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas a voz não saiu. Um fiapo de impotência passou pela minha garganta. Eu me senti pequena, invisível, como se, naquela mesa, eu não fosse mãe, nem mulher, nem nada. Quando consegui erguer o olhar, Carla já estava mexendo no celular, sem o menor peso na consciência, como se tivesse acabado de comentar sobre o clima. Não humilhado a própria mãe com a crueldade de quem pisa numa formiga. Mas mesmo tremendo, mesmo com a respiração falhando, mesmo com o coração partido, eu senti nascê-la dentro de mim. Aquele tipo de determinação que só aparece quando alguém tenta te destruir devagar. Olhei para Carla. Demorei. Encarei cada detalhe dela. O esmalte vermelho impecável, a pulseira dourada que ela adorava exibir, o rosto de mulher que sempre quis mais do que tinha. E no silêncio mais profundo, onde ela jamais ouviria, eu jurei. Eu ia levantar. Eu ia devolver tudo, e ela jamais esqueceria. E naquele instante, ainda sem saber,
Carla já estava marcada para a própria ruína. Nos dias que seguiram aquele almoço, algo mudou no ar da minha casa. Não foi uma mudança brusca, mas uma daquelas que você percebe primeiro pelo estômago, como se uma corrente fria passasse por baixo da porta antes de você notar o vento. A primeira coisa estranha aconteceu na manhã seguinte. Quando fui abrir a janela da sala, senti o ambiente mais silencioso que o normal. Era um silêncio diferente, um silêncio atento, como se a casa estivesse me observando. A luz que entrava pela cortina fina iluminava partículas de poeira dançando no ar, mas havia uma sombra alargada perto da mesa de jantar. Não era nada físico, eu sei. Era lembrança. O eco da frase dela ainda pairando. Mãe, a senhora virou um peso. Por um instante, jurei ouvir de novo a voz dela, como se a sala tivesse guardado o som. Respirei fundo, tentando me centrar. Mas enquanto caminhava até a cozinha, notei outra coisa. A xícara que eu sempre deixava do lado direito da pia estava do lado esquerdo. Pequena mudança, tão pequena que qualquer pessoa acharia irrelevante. Mas eu não esquecia onde guardava meu próprio costume. Aquilo me incomodou o dia inteiro. E foi só o começo. Na tarde daquele mesmo dia, quando fui pegar minha agenda na gaveta do buffet, aquela agenda preta onde anoto horários de médicos, pagamentos e compromissos, ela não estava lá. Procurei em todas as gavetas. Na estante, no meu quarto, nada. Até que, por acaso, achei a agenda sobre a mesa da varanda, aberta, na página de minhas anotações do mês passado, como se alguém tivesse mexido. Meu peito apertou. A sensação era a mesma de quando você percebe que alguém entrou na sua casa sem permissão. Um arrepio subiu pela minha nuca. O vento que vinha da área externa carregava cheiro de terra úmida, porque tinha chovido de madrugada. E esse cheiro, que sempre me trazia paz, dessa vez pareceu um aviso. No fim da tarde, minha vizinha, Dona Marlene, apareceu batendo na porta. Ela segurava uma sacola de verduras, mas o rosto dela tinha aquela expressão de quem quer falar algo e não sabe se deve. Lourdes, tá tudo bem por aí? Claro, por quê? Perguntei. Ela suspirou fundo, olhou para os lados, abaixou um pouco a voz. É que ontem à noite eu ouvi sua filha falando no corredor do prédio, no viva voz do celular. Ela mencionou negócio de documento, de resolver uma coisa antes que alguém fizesse bobagem. Não sei se... Bom, achei estranho. Meu sangue gelou. Eu senti o chão ligeiramente inclinar, como se meu corpo pesasse mais do que o piso podia sustentar. A sacola dela balançou um pouco, e o cheiro de coentro subiu como um sopro irritado no ar. Ela disse meu nome? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Dona Marlene hesitou. E nessa hesitação, eu já tinha a verdade. Disse sim. Meu coração deu um salto seco, tão forte que senti o pulso latejar na base do pescoço. Agradeci, tentando manter a voz firme. Fechei a porta devagar, mas deixei meus dedos segurando a maçaneta por alguns segundos depois. Essa não era a Carla brava, nem a Carla impulsiva. Era a Carla estratégica. E quando minha filha ficava estratégica, ela planejava. Aquela noite, quase não dormi. A cada vez que meu corpo começava a relaxar, eu lembrava do olhar dela na mesa, daquele sorrisinho que parecia saber mais do que dizia. Ficava virando de um lado para o outro, ouvindo os barulhos da madrugada, passos distantes no corredor, o elevador subindo devagar, um cachorro latindo 2 ruas abaixo, o barulho ensurdecedor do meu próprio medo crescendo. E então, na manhã seguinte, algo aconteceu que cortou qualquer dúvida que eu ainda tivesse. Enquanto organizava umas caixas antigas no quarto de hóspedes, encontrei uma pasta azul caída atrás da cômoda. Uma pasta que eu sabia que nunca tinha guardado ali. Quando puxei, a poeira subiu e ardeu no meu nariz, e senti aquele cheiro característico de papel guardado, seco, levemente ácido. Dentro da pasta estavam cópias de documentos meus, cópias recentes, muito recentes. Algumas datas eram de 2 dias atrás. Minhas mãos começaram a tremer. A ponta dos meus dedos ficou fria. Um zumbido estranho preencheu meus ouvidos, abafando todos os sons da casa. Meus olhos percorreram cada folha com um nó na garganta se formando. Era como se alguém tivesse montado uma coleção da minha vida, sem me avisar. E foi exatamente nesse momento
Enquanto eu ainda tentava entender se deveria chorar, gritar ou pedir ajuda, que um ruído quase imperceptível veio da sala. O som leve de um passo que evita fazer barulho, como se alguém tivesse acabado de se afastar da porta. Eu congelei. Segurei a pasta contra o peito, como se aquilo fosse me proteger de algo maior do que eu conseguia enxergar. O ar da casa mudou outra vez. E naquele instante, eu soube. Havia algo muito maior sendo armado. Algo que ainda estava nas sombras. Algo que eu só compreenderia anos depois. Mas enquanto meu coração batia forte demais, algo dentro de mim acendeu. Uma pequena fagulha. Uma promessa silenciosa, ainda tímida, mas inevitável. Eu não ia ser destruída sem lutar. E quem estava mexendo nas sombras ia tropeçar na própria teia. No terceiro dia depois daquele almoço, a sensação de que algo estranho estava acontecendo já não era apenas um incômodo. Era uma presença constante, quase física. Eu acordava com a impressão de que alguém havia caminhado pela casa enquanto eu dormia. Não era imaginação. O ambiente tinha cheiro diferente, como se o ar tivesse sido mexido, como se uma porta tivesse sido aberta e fechada devagar, sem que eu percebesse. Eu tentava afastar a ideia, mas ela voltava sempre que eu passava pelo corredor. Sempre. A luz que entrava pela janela refletia no piso de cerâmica e formava um brilho que parecia atravessar a pele, destacando cada detalhe, inclusive marcas recentes que eu não lembrava de ter feito. Naquela manhã, a campainha tocou. O som ecoou pela sala com um timbre seco, que me fez estremecer. Abri a porta e encontrei Carla do lado de fora. Ela usava óculos escuros, mesmo sem sol direto no corredor, e segurava uma bolsa grande demais para uma visita casual. "Mãe", ela disse, "preciso conversar com a senhora." A voz estava doce, doce demais. O tipo de doçura que sempre precedia algo ruim. "Pode entrar", respondi, afastando-me. Ela entrou com passos calculados. O perfume dela, aquele jasmim forte que sempre me enjoou, ficou impregnado no ar. E antes mesmo de sentar, ela soltou a primeira ferroada. "A senhora andou esquecendo a agenda de novo, né?" Eduardo me contou. Aquilo era mentira. Eduardo não tinha falado nada. Eu sabia. Ela queria ver minha reação. "Não esqueci", respondi com calma. Alguém mexeu. Ela arqueou uma sobrancelha, fingindo surpresa. "Mexeu? Ah, mãe!" Ela deu uma risadinha curta. "A senhora deve ter colocado em outro lugar e não lembra." Engoli seco. A sala parecia menor. O ventilador de teto fazia um barulho leve, repetitivo, quase hipnótico. Eu senti a nuca esquentar. "Não, Carla. Eu coloquei onde sempre coloco." Ela se aproximou um pouco. Olhou ao redor, analisando tudo. Cada objeto, cada foto, cada canto. Aquilo me deu um arrepio. "Mãe, a senhora tem noção do tamanho desse apartamento?" Ela disse, tocando a parede como se estivesse avaliando um imóvel. "E do trabalho que dá para manter?" O tom era inocente por cima, mas venenoso por baixo. "Eu dou conta", respondi. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a explicar algo para uma criança. "A questão é, até quando?" Senti meu estômago embrulhar. Uma onda de calor subiu pelo peito. Os dedos das minhas mãos ficaram dormentes, como se eu tivesse tomado um choque leve. Ela continuou cruzando os braços. "Eu fico preocupada, mãe. Muito. A senhora anda muito confusa. Eduardo também acha. A senhora devia pensar em deixar uma procuração comigo, só para facilitar as coisas, para evitar riscos." Quando ela disse riscos, tocou minha mão, apertando de um jeito que parecia carinho para qualquer pessoa que olhasse de fora. Mas eu conhecia o peso daquele gesto. Era controle. "Eu não vou assinar nada, Carla." Ela riu. Riu como quem escuta uma piada boba. "Sempre tão teimosa, né?" Ela inclinou a cabeça. "Não quero tirar nada da senhora. É para proteger. Proteger." A palavra desceu atravessada, como uma pedra. Foi então que ela abriu a bolsa e tirou um envelope marrom. Meu coração bateu tão forte que ouvi o eco da batida na cabeça. Um som abafado, surdo, como se eu estivesse embaixo d'água. "Só dá uma olhadinha", ela insistiu, deslizando o envelope pela mesa. A textura do papel, áspera, pareceu arranhar minha pele só de olhar. Eu podia sentir meu rosto esquentar, as têmporas pulsando. "O que é isso?" perguntei, mesmo sabendo.
Carla deu o sorrisinho torto que me perseguia há décadas. Coisas simples, só atualizações, assinaturas. A senhora já não administra essas coisas tão bem, né? Ela piscou devagar. Melhor deixar comigo. Meu corpo inteiro tremeu. Eu estava dividida entre a vontade de gritar e o instinto de sobreviver, porque gritar seria cair na armadilha dela, a narrativa da idosa desequilibrada. Eu respirei fundo, lentamente, para não desmoronar. Carla, eu não vou assinar nada sem ler, respondi. Ela se aproximou mais, abaixou o rosto até ficar no meu campo de visão e, com a voz mais mansa que já ouvi dela, sussurrou: Eu li por você. Eu sei o que é melhor. Foi nesse instante que senti, não ouvi, senti, que alguém estava ouvindo a conversa. Um leve movimento do ar atrás da porta da cozinha, a vibração mínima no piso, uma presença silenciosa, mas Carla não percebeu. Ela estava tão ocupada tentando me empurrar para o canto, tão certa de que eu estava enfraquecida, tão convicta da própria inteligência, que não notou a orelha certa, a pessoa certa, no lugar certo. Ela continuou: É questão de tempo, mãe. A senhora está deteriorando. E quando algo acontecer, eu vou estar aqui para resolver. Só precisamos formalizar. Aquela frase entrou na minha alma como facada. Eu senti a garganta arder, a mão gelar, a visão ficar ligeiramente turva. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim despertou. Um fio de coragem, tão fino quanto uma costura mal feita, mas firme. Firmíssimo. Eu virei para ela, olhei nos olhos como não fazia há anos e respondi, com a voz baixa, calma e convicta: Carla, você está indo longe demais. O sorriso dela desapareceu. Por um segundo, só um segundo, vi raiva pura. A verdadeira Carla. Mas depois, ela recompôs o rosto, guardou o envelope na bolsa, se levantou e disse: A senhora vai pensar. Eu volto amanhã. E saiu. O silêncio que ficou na casa depois da porta bater foi tão pesado que parecia ter caído do teto. Mas eu não estava sozinha na queda. Eu senti. Alguém tinha ouvido tudo. Alguém tinha entendido tudo. E foi exatamente esse alguém que mudaria meu destino. E o dela. Se essa história já mexeu com você, minha amiga, se inscreve. Você não vai acreditar no que eu fiz depois. Antes de tudo isso, antes da humilhação, antes das portas fechadas, antes dessa sensação de estar no fio da navalha dentro da minha própria casa, eu fui uma mulher forte. Uma mulher inteira. Não perfeita, não especial, mas decente, trabalhadora. Daquelas que seguram o mundo com as duas mãos e ainda sorriem quando ninguém mais conseguiria. Meu nome é Lourdes Paiva, nascida e criada no interior de Minas, numa casinha que cheirava a madeira antiga e café passado na hora. Cresci ouvindo rádio AM e vendo minha mãe pendurar roupa no varal com o vento batendo forte, fazendo os lençóis parecerem bandeiras de guerra. Ela sempre dizia: Menina, firmeza não se pede, se constrói. E aquilo grudou em mim, feito tatuagem sem tinta. Quando me casei com o Joaquim, eu tinha 23 anos. Ele era meu parceiro de vida, meu amigo, meu porto. Passávamos horas conversando na varanda de casa, o cheiro do feijão cozinhando e o barulhinho da chaleira anunciando que a água estava fervendo. A vida era simples, mas era nossa. E quando ele se foi, em 2013, depois de um infarto que chegou sem avisar, a casa ficou grande demais. E silenciosa demais. Trabalhei 37 anos como professora de história. 37 anos. Não era só um emprego, era minha identidade. A sala de aula tinha cheiro de giz, de papel novo, de carteiras de madeira rangendo. Eu sempre me orgulhei de ensinar meus alunos a enxergar o passado para não repetir certos erros. Sempre acreditei que conhecimento era uma forma de proteção. Mal sabia eu que na minha própria vida seria justamente a ingenuidade que me colocaria na mira de quem eu mais amei. Depois que fiquei viúva, dei conta de tudo sozinha. Paguei faculdade dos meus filhos. Paguei aluguel. Paguei transporte. Paguei remédios. Dei comida, dei colo, dei conselho. Sempre coloquei eles na frente. Era automático. Eu sentia que, se eu não cuidasse deles, o chão ruiria debaixo dos pés deles. E debaixo dos meus também.
porque mãe não sabe existir sem se doar. Mas existe algo que ninguém me ensinou: que os filhos, quando crescem, não devolvem necessariamente o amor no formato que a gente deu. Alguns devolvem carinho, outros devolvem distância, outros devolvem cálculo. Eu ignorei sinais por anos, pequenas manipulações, comentários atravessados, silêncios que machucavam mais do que palavras, olhares que eu fingia não notar. E tudo isso sempre vinha da mesma pessoa, Carla, minha filha, minha menina que nasceu chorando forte, mas cresceu aprendendo a esconder as lágrimas e a mostrar apenas o que lhe convinha. E mesmo assim, eu a amava com a pureza de uma mãe que acredita que amor é ponte, não arma. Na minha estante da sala há um objeto que sempre me acompanha. Uma pequena caixinha de madeira, gasta nos cantos, com desenhos de flores entalhadas à mão. Joaquim me deu no nosso primeiro aniversário de casamento. Dentro dela, guardo 3 coisas: a aliança dele, uma fotografia nossa de 1982 e um bilhetinho amarelado onde ele escreveu, num dia qualquer: "Você é minha casa." Nada mais simples, nada mais profundo. Nos dias bons, essa caixinha me lembrava do amor. Nos dias ruins, era um lembrete da promessa que eu fiz no dia em que ele se foi. Eu cuido dos nossos filhos, eu dou conta. Mas naquela semana sombria, quando a sombra de Carla começou a crescer dentro da minha casa, a caixinha deixou de ser um símbolo de carinho e passou a ser um símbolo de alerta, uma âncora, algo que eu segurava para não me perder de mim mesma. Eu ficava sentada na beira da cama, segurando a caixinha entre as mãos, sentindo a textura da madeira áspera, o risco leve deixado pelo tempo. Era como tocar uma parte da minha história que resistia aos terremotos. A madeira tinha cheiro de passado, um cheiro quente, terroso, que me dava força. Enquanto isso, a ferida emocional dentro de mim só aumentava. Não era só a humilhação da mesa de almoço, não era só Carla insinuando incapacidade. Era algo mais profundo, mais cruel. Era a constatação de que minha filha, a quem eu dei tudo, estava me enxergando como uma oportunidade, e não como uma mãe. Eu me perguntava, em que momento eu deixei de ser porto e virei patrimônio? Quando é que meu valor passou a ser medido pelo que eu tinha, e não pelo que eu era? Essa pergunta queima, quebra, estilhaça. Mas foi essa pergunta que me acordou, que me fez entender que, se eu não me levantasse naquele momento, se eu não buscasse minha força mais antiga e mais escondida, eu seria devorada pelo plano silencioso que minha filha estava montando. E pela primeira vez em muito tempo, olhando para a caixinha na minha mão, eu senti uma coisa que não sentia desde que meu marido morreu. Eu não estava sozinha. E aquilo, aquela fagulha, pequena, quente, persistente, começaria a crescer dali em diante, até incendiar tudo. Quando penso na minha vida antes de tudo isso, antes da humilhação, antes do medo, antes dos documentos sumirem e da sensação de ser tratada como uma peça velha, esperando para ser descartada, eu volto para um tempo que tinha cheiro de pão amanhecido, panela de alumínio no fogo e chuva batendo no telhado de brasilite. A verdade é que minha vida nunca foi fácil. Eu nasci no aperto, no tipo de aperto que ensina a gente a respirar fundo antes mesmo de aprender a escrever. Lembro da minha mãe contando moedas na mesa, com as mãos trêmulas do frio, enquanto eu e meus irmãos esperávamos o arroz terminar de cozinhar com só um fio de óleo para dar gosto. O fogo do fogão a lenha às vezes apagava porque a lenha estava úmida, e a gente ficava ali, soprando a brasa com paciência, tentando reacender. Cresci ouvindo meu pai resmungar que o dinheiro não dava, que o salário da roça era pouco, que o mês sempre parecia ter mais dias do que a carteira tinha notas. Ele não era ruim, só era cansado. Cansado demais para dar carinho, cansado demais para sonhar. E quando ele morreu cedo, um acidente besta com o trator da fazenda, minha mãe ficou com 3 filhos e uma coragem que valia mais que qualquer herança. Foi naquela época que aprendi a não temer trabalho. Acordava antes do sol, lavava roupa no tanque gelado, estendia no varal com as mãos ardendo. À tarde, ajudava uma vizinha a separar feijão, recebendo um punhado de grãos como pagamento.
À noite, eu estudava à luz de uma lâmpada fraca, porque minha mãe dizia: Lourdes, estudo é o único caminho que não te roubam. Quando conheci Joaquim, eu ainda carregava aquela menina pobre dentro de mim. A menina que olha para as prateleiras do mercado e escolhe o mais barato sem nem pensar. A menina que corta a sobremesa ao meio para durar 2 dias. Mas ele me deu um mundo que, embora simples, era feito de ternura. Nos primeiros anos de casamento, não tínhamos quase nada. Nossa primeira geladeira fazia um barulho que parecia que ia levantar voo. A cama rangia tanto que parecia protestar cada vez que deitávamos. Mas havia amor, havia parceria, havia vontade. E foi nesse cenário que Carla nasceu. Ela veio ao mundo numa madrugada chuvosa, a luz piscando por causa da tempestade. E eu lembro de segurar aquela menina pequena, quente, enrugadinha, com cheiro de talco misturado com leite, e prometer que ela teria uma vida diferente da minha. Melhor, menos dura. Promessa que me custaria caro. Quando Eduardo nasceu 2 anos depois, a vida ficou mais apertada ainda. Eu trabalhava na escola e fazia bicos à noite. Costurava barra de calça, dava reforço escolar na sala apertada da minha casa, fazia marmita no fim de semana para vender na rua principal. Tinha dia em que eu sentia o cheiro do óleo estalar na panela e dava ânsia, de tanto que eu repetia aquilo. Eu me lembro de noites congelantes, em que eu ficava sentada na beira da cama, olhando para os 2 dormindo, cobertos até o nariz com cobertores finos demais para o inverno. E eu chorava baixinho, segurando o choro na garganta para não acordá-los, porque eu não sabia como ia pagar o aluguel do mês. Teve noite em que o medo parecia uma pedra enorme em cima do meu peito, mas eu nunca desisti. Empurrei o mundo com o peito, segurei tempestades com as mãos nuas e dei a eles tudo o que eu não tive. Carla sempre foi ambiciosa, sempre. Quando criança, tinha aquele brilho competitivo no olhar. Queria ser a melhor, a mais elogiada, a mais vista. Eu achava bonito na época. Achava que era força. Mas talvez fosse outra coisa. Uma fome que não tinha limite. Quando ela fez faculdade, eu vendi metade das panelas da minha cozinha. Juntei 13º, dei aula de recuperação em dezembro. Tudo para pagar a mensalidade dela. Ela dizia que ia me deixar orgulhosa, que ia conquistar o mundo. E eu acreditava. Minha menina sempre falou bonito quando queria algo. Mas o tempo revela. Depois que o pai dela morreu, em 2013, algo nela mudou. Ela ficou mais dura, mais seca. Começou a olhar para as pessoas como quem escolhe peças de um tabuleiro. E no fundo do meu coração, mesmo sem admitir, eu sempre soube. Carla não chorou por saudade. Chorou por medo de perder o controle das coisas. E foi ali que a ferida dentro dela se aprofundou, e a minha começou a abrir. Eu, por outro lado, fui me desgastando. Aposentadoria curta, cansaço acumulado, dores nas costas que me acompanhavam desde os anos de lousa, pilhas de contas, pequenas solidões. E meus filhos seguiram a vida como tinham que seguir. Mas existe um detalhe que nunca me saiu da cabeça. Quando Eduardo era pequeno, ele sempre segurava minha mão na rua. Carla caminhava um passo à frente. Sempre um passo à frente. E sempre olhando para trás, para ver se estávamos acompanhando. Agora, anos depois, ela ainda estava um passo à frente. Só que dessa vez, não para proteger, mas para me empurrar para o buraco. E quando percebi isso, a madeira da minha caixinha de lembranças parecia mais fria do que nunca. Era como se o passado estivesse tentando me avisar. A menina que eu criei não era mais minha, e o amor que eu dei estava sendo transformado em arma contra mim. A verdadeira face de Carla começou a aparecer aos poucos, não em explosões de fúria, mas em pequenos gestos. Os piores vilões nunca chegam gritando. Eles chegam com sorriso nos lábios e veneno na ponta dos dedos. Naquela semana, ela passou a vir na minha casa quase todos os dias. E não era visita, era fiscalização. Ela chegava sempre do mesmo jeito, batia na porta com 3 toques rápidos, como se tivesse pressa de entrar. E quando eu abria, já vinha falando, já vinha apontando problemas, já vinha analisando tudo com aquele olhar avaliador que ela usava em imóveis à venda. Nossa, mãe, ela dizia, puxando a cortina com força.
Olha essa poeira. A senhora sempre gostou da casa arrumada. O que está acontecendo? Eu senti a fisgada na hora. Era sempre assim, crítica disfarçada de preocupação. Eu limpei ontem, respondi. Ela riu, uma risada seca, quase silenciosa, como se estivesse apenas exalando desprezo. Ah, mãe, a senhora acha que limpou, mas não limpou. Eu tô vendo daqui. O cheiro do perfume dela, jasmim misturado com um fundo adocicado que sempre me embrulhava o estômago, ficava impregnado no ambiente. Ela se mexia pela casa como se fosse dona, abrindo armários, mexendo em gavetas, ajustando coisas que estavam perfeitamente no lugar. Um dia, ela abriu meu guarda-roupa sem pedir e comentou: Mãe, essas roupas aqui, sinceramente, não combinam mais com a sua idade. Tocou na blusa que eu usei no meu último aniversário, aquela que Joaquim me deu. Passou os dedos como se estivesse avaliando qualidade e depois soltou. Eu vou escolher algumas para doar. Não tem necessidade de guardar tudo isso. Aquilo me atravessou como faca. Meus dedos se fecharam num impulso, como se meus ossos quisessem proteger o que ela tentava arrancar de mim. Essas roupas não são problema seu, Carla, respondi, tentando manter a firmeza. Ela virou para mim devagar, com aquele olhar que sempre me fez sentir pequena, e disse: É claro que são. Tudo aqui é meu. Ou vai ser um dia. E se eu não cuidar, a senhora acaba perdendo tudo antes da hora. O ar sumiu. Aquela frase, dita com naturalidade, como se fosse verdade absoluta, como se eu fosse um fardo, como se meus bens tivessem mais valor do que eu. Naquele instante, eu vi. Vi por trás da maquiagem, por trás do sorriso, por trás do preocupada com a senhora. Vi o buraco dentro dela. Mas Carla não parou. Começou a fazer comentários na frente dos outros, venenosos, frios. No elevador do prédio, uma vez, encontrou Dona Cleide, minha vizinha, e sem a menor vergonha disse: Tô tão cansada de resolver as coisas da minha mãe. Ela anda meio perdida, né, Dona Cleide? Eu senti o rosto arder de vergonha, como se alguém tivesse tirado minha roupa ali, na frente de todos. Mas o pior não foi a frase. Foi o sorriso dela depois. Aquele sorriso pequeno, rápido, quase imperceptível, que dizia: Eu sei o que estou fazendo. No mercado, comentou alto, só para que as pessoas ouvissem. A senhora esqueceu a carteira de novo? Não tem problema, eu pago. Acontece com idosos. Eu não tinha esquecido a carteira. Ela tinha escondido a minha bolsa no carro, sabendo que eu só perceberia no caixa. No carro, quando voltamos para casa, ela soltou: A senhora ficou com vergonha, né? Pois é, vai se acostumando. Essas coisas aumentam com o tempo. Eu só tô tentando ajudar. Ajudar. Como alguém consegue usar uma palavra tão bonita de forma tão suja? Outra vez, ela ficou observando as fotos na estante. Parou em uma foto antiga, onde eu estava segurando ela no colo, com um laço enorme na cabeça. Ela olhou a foto por longos segundos, e então disse: Sabe o que eu acho engraçado, mãe? Virou lentamente para mim. A senhora sempre fez de tudo por mim. Tudo. E mesmo assim, olha aí. Quem cuida de quem agora? Não tinha sorriso. Não tinha carinho. Só tinha a constatação fria de quem se sente vitoriosa. Mas a pior parte veio 2 noites depois. Carla apareceu tarde, quase 9 da noite. O corredor do prédio estava silencioso, com aquele cheiro de piso molhado porque o zelador tinha acabado de passar pano. Quando abri a porta, ela entrou sem pedir, passou direto pela sala e jogou uma pasta preta em cima da mesa. A pasta bateu com um estalo seco. O som ecoou pelas paredes. Parecia um estalo de sentença. Assina, ela disse num tom baixo. Meu estômago deu um nó. Senti a garganta fechar. O que é isso? Coisa simples. Ela cruzou os braços. Procuração. Autorização. Nada demais. Eu dei um passo para trás. Eu não vou assinar nada. Ela bateu a mão na mesa. Bateu. Com força. O som foi tão alto que eu tremi. Mãe, ela disse, com a voz carregada de impaciência. A senhora não tem escolha. Ou assina, ou deixa tudo desmoronar. Porque se continuar desse jeito, não vai sobrar nada para ninguém. A luz da sala estava fraca, piscando um pouco. A sombra dela se projetava na parede. Grande, torta, parecendo ainda maior que o corpo real.
E então, ela fez algo que nunca vou esquecer. Ela pegou minha mão, mas não como uma filha pega a mão da mãe. Pegou apertando, apertando forte, como quem segura um objeto que precisa ser moldado. A senhora sabe que eu sempre cuidei de tudo. Disse com uma calma assustadora. Deixa eu cuidar, deixa eu controlar. É melhor para todo mundo. E naquela hora, eu percebi. A minha filha não estava pedindo poder. Ela estava tomando. E o pior detalhe de todos, o detalhe simbólico, o que sempre denunciava o momento em que ela estava prestes a ferir. O anel dourado que ela usava no indicador. Sempre que ela ia humilhar alguém, ela girava o anel. Devagar, com o polegar. E naquela noite, ela girou. Uma vez, duas, três. Cada giro parecia uma sentença. Cada giro parecia um aviso. Eu não vou parar. E eu soube ali, naquele instante, com uma clareza quase dolorosa, que ela estava pronta para me destruir. Depois daquela noite em que Carla bateu a mão na mesa e tentou enfiar minha assinatura à força, a casa mudou. Não era mais minha casa. Era o cenário de uma guerra silenciosa. Uma guerra que ela travava com a calma dos que já têm o resultado planejado. As primeiras investidas dela foram pequenas, quase imperceptíveis, mas cada uma corroía um pedaço meu. Na manhã seguinte acordei e notei que a chave do meu quarto não estava no porta-chaves. Era sempre ali que eu deixava, sempre. O chaveiro de couro marrom, com cheiro de coisa antiga, simplesmente sumira. Procurei em todos os cantos, e quanto mais eu procurava, mais meu peito acelerava. Era como se o ar estivesse preso dentro da minha garganta. Quando Carla apareceu, já à tarde, entrou como se nada estivesse acontecendo. Soltou a bolsa no sofá, suspirou alto e disse: "Você precisa de mim, mãe. Olha como a senhora bagunça tudo." Meu corpo inteiro gelou. "Minhas chaves sumiram", respondi. A maneira como ela virou o rosto lentamente, como se estivesse me analisando, como se estivesse se deliciando com a minha insegurança, me deu náusea. "É mesmo?" ela disse, mexendo no cabelo. "Estranho. Tem certeza que não confundiu de lugar?" Confundiu. Outra vez a mesma palavra. Empurrou com tanta naturalidade que até doía. Mais tarde, ela achou as chaves dentro da minha geladeira. Sim, da geladeira. A expressão que ela fez ao mostrar, uma mistura de pena e satisfação, me destruiu completamente. "Tá vendo, mãe?" disse, segurando as chaves no alto. "Tá ficando sério. A senhora precisa de ajuda profissional." Eu tremi. Literalmente tremi. O coração disparou. Senti um calor forte subir pelas têmporas. Não era possível. Não era. Eu não tinha colocado nada ali. Mas Carla apenas me olhou com aquele olhar de "eu avisei", e aquele olhar ficou grudado em mim o resto do dia. Nos dias seguintes, as investidas se tornaram mais ousadas. Um dia, cheguei no banco para sacar dinheiro e descobri que minha senha tinha sido alterada, sem minha autorização. A atendente perguntou se eu tinha pedido atualização e eu respondi que não. Ela olhou para o sistema, franziu a testa e disse: "Aqui consta que uma familiar chamou o suporte e atualizou tudo por segurança." Meu corpo ficou gelado. Na hora, senti minha garganta travar, mas eu sabia quem tinha feito. Quando questionei Carla, ela nem se deu ao trabalho de fingir surpresa. "Claro que fui eu", disse, revirando os olhos. "A senhora não pode mais ficar responsável por dinheiro. Eu tô cuidando, cuidando, cuidando." Aquela palavra começou a se transformar em faca. Ela começou a aparecer sem avisar. Tocava a campainha, eu mal chegava na porta e ela já estava entrando. Às vezes trazia sacolas, às vezes embrulhos, às vezes nada. Só ela, com o anel dourado girando no dedo, pronta para avaliar meu humor como quem avalia um produto. E toda vez que ela ficava irritada, me punia com frases afiadas. "A senhora está repetindo as coisas, percebeu? Mãe, ninguém vai acreditar na senhora assim. Eu tenho medo da senhora se perder por aí. A senhora devia assinar aqueles papéis logo. Não quero ter que tomar decisões difíceis, mas vou se precisar." Cada frase dela era como um golpe seco no estômago. E quanto mais ela me empurrava, mais isolada eu me sentia. Eduardo estava sempre ocupado. Eu ligava e ele dizia: "Ah, mãe, Carla sabe o que faz.
O que ela disse agora? Ele acreditava nela, ou fingia acreditar. O resultado era o mesmo. E eu fui ficando só. As noites passaram a ser longas demais. Eu deitava na cama e ficava ouvindo cada ruído da casa. A geladeira ligando, o vento batendo na janela, o elevador subindo, uma gota insistente pingando na pia. Tudo parecia ameaçador. Tudo parecia fora do lugar. Teve uma noite em que eu acordei com o coração disparado, sentindo o peito apertar. Achei que ia ter um infarto como Joaquim. Sentei na cama, suando, com o quarto escuro e só o barulho do meu próprio medo ecoando dentro da cabeça. A madeira da minha caixinha de lembranças estava fria sob minha mão, como se também sentisse a tensão. Eu chorei. Chorei até não conseguir respirar. E naquele choro percebi um detalhe que me destruiu. Eu não estava chorando de tristeza. Eu estava chorando de desamparo. No outro dia, Carla apareceu cedo, com um sorriso falso estampado no rosto. "Vou te levar ao médico", disse sem perguntar. "A senhora está muito instável." "Eu não preciso de médico", respondi com a voz ainda trêmula da noite anterior. Ela inclinou o rosto, aproximou-se devagar, como uma predadora cheirando o medo de sua presa. "Precisa, sim. Se a senhora não aceitar ajuda, vou ter que tomar medidas legais." Medidas legais. Aquilo bateu tão forte dentro de mim que minha visão ficou embaçada por um momento. "Você não pode fazer isso", eu disse, tentando manter a calma. "Posso", respondeu, girando o anel. "E vou." A ameaça pairou no ar como fumaça fria. Um cheiro metálico, imaginário, pareceu preencher a sala. Cheiro de perigo. Naquela tarde, ao abrir uma gaveta que eu sabia que trancava, encontrei algo que fez minhas mãos congelarem. Cópias da minha identidade. Cópias do meu CPF. Cópias do IPTU. Todos recentes. Todos reorganizados. Todos longe do lugar onde deveriam estar. E junto deles, um formulário de procuração, preenchido com meus dados e minha assinatura, perfeitamente imitada. Meu corpo inteiro congelou. O chão pareceu balançar. O ar sumiu. Eu quase deixei o documento cair. Foi quando ouvi um som. Um clique leve, muito leve, como de alguém se afastando da porta. Meu sangue gelou. Alguém tinha acabado de me observar. Minhas pernas ficaram tão fracas que precisei segurar no móvel para não cair. Minha respiração acelerou como se eu tivesse corrido 1 quilômetro. O papel tremia na minha mão. Eu estava sozinha, completamente sozinha, e no centro de uma trama que eu só começava a entender. Carla voltou no mesmo dia, à noite. Entrou sem cerimônia, com o anel dourado brilhando sob a luz da sala, e disse, com a calma dos monstros que não tem pressa: "Mãe, você está perdendo o controle. Eu só quero ajudar. Mas se continuar se negando, eu vou te considerar incapaz. E aí, ninguém vai te ouvir." Eu olhei para ela. Olhei mesmo, por longos segundos. E pela primeira vez desde o almoço, eu não senti medo. Eu senti algo diferente. Algo firme, algo frio, algo que se levantou de dentro de mim como um muro, porque naquele instante, mesmo devastada, mesmo tremendo, mesmo sozinha, eu soube. Eu tinha provas. Eu tinha olhos me observando, mas também me protegendo. E ela estava cavando a própria cova. Carla deu um passo para mais perto e girou o anel. Eu respondi apenas com um suspiro, mas dentro de mim, eu fiz uma promessa silenciosa. "Acabou. Você passou do limite. Agora é a minha vez." E aquela noite, que começou com terror, seria lembrada depois como a noite em que eu deixei de ser vítima e comecei a ser estratégia. A noite em que tudo mudou começou silenciosa demais. Era uma quarta-feira. O sol tinha se escondido atrás de nuvens pesadas e o ar trazia aquele cheiro de chuva que fica parado antes da tempestade. A casa estava tão quieta que dava para ouvir o tic-tac do relógio da cozinha ecoando pelos cômodos. Eu estava sentada na mesa da sala, com a pasta azul que eu tinha encontrado escondida atrás da cômoda. Meus dedos passavam devagar pelas folhas, sentindo o papel frio, o peso das informações, o cheiro de tinta fresca das cópias recentes. Documentos meus, reorganizados por mãos que não eram as minhas. E no meio de tudo isso, a assinatura falsificada.
Meu coração batia forte, mas não como antes. Não era medo, era foco, uma força nova, firme, silenciosa, que eu não sentia desde o dia em que segurei meus filhos recém-nascidos no colo pela primeira vez. Foi nessa noite que o padrasto do meu neto, Rafael, advogado tranquilo, discreto, observador, bateu na porta. Ele entrou devagar, como quem pisa em território delicado, e falou no tom de quem já sabia metade da história. Dona Lourdes, acho que chegou a hora da senhora me contar tudo. Eu senti um nó na garganta. Os olhos arderam, mas respirei fundo. A tempestade que eu carregava dentro do peito estava finalmente encontrando direção. Mostrei a ele a pasta. Mostrei as cópias. Mostrei o formulário preenchido com a minha assinatura falsificada. Ele analisou tudo com calma profissional. Cada folha, cada data, cada marca de impressão. Observava como quem monta um quebra-cabeça, enxergando peças que eu nem sabia que existiam. Isso é grave, ele disse. Muito grave. E não é recente. Tem movimento aqui de semanas, talvez meses. Minha mão tremeu. Rafael, eu achei que estava ficando doida, confessei. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Ele puxou a cadeira e sentou à minha frente. A senhora não está confusa, disse convicto. Estão tentando fazer com que pareça confusa. É diferente. Aquelas palavras desceram como um remédio quente. Eu desabei. Chorei. Mas não como antes. Dessa vez, chorei de alívio. Alguém finalmente via. Finalmente acreditava. Rafael esperou eu me acalmar e então abriu uma pequena pasta preta que tinha trazido consigo. Eu venho escutando algumas coisas, ele disse, ajeitando os óculos. E venho juntando informações. Achei melhor esperar o momento certo. E esse momento chegou. Ele colocou sobre a mesa uma folha timbrada. E então 2 gravações de áudio. E depois prints de mensagens. Mensagens de Carla. Mensagens negociando papéis. Mensagens dizendo, já tá tudo encaminhado. Mensagens dizendo, ela tá piorando, o médico confirma. Mensagens que não existiam no meu telefone, porque ela apagava tudo do meu celular quando me pedia para ver algo rápido. Eu olhei aquilo tudo como quem olha um espelho quebrado. Cada pedaço revelava um lado dela que eu nunca quis enxergar. Dona Lourdes, disse Rafael firme, sua filha está preparando o terreno para pedir sua interdição parcial. E depois, o controle total dos seus bens. O ar sumiu por um segundo. Senti um estalo no peito, como se meu coração tivesse errando um passo. Mas, tem solução? Perguntei, com a voz fraca. Rafael sorriu de lado. Não um sorriso de alegria, mas de certeza. Tem, e nós vamos usar tudo isso contra ela. Foi naquela noite que traçamos o plano. Eu nunca vou esquecer a sensação. A sensação de recuperar o próprio corpo depois de meses sendo empurrada para dentro de um labirinto. A sensação de erguer a cabeça, finalmente, depois de tanto tempo carregando medo nas costas. Nos dias seguintes, seguimos tudo com precisão cirúrgica. Eu retirei Carla do meu inventário provisório. Assinei uma escritura bloqueando qualquer movimentação sem acompanhamento jurídico. Registrei boletim preventivo. Registrei autenticações de cada documento encontrado. E, com orientação do Rafael, comecei a agir como se nada tivesse mudado. Carla não poderia desconfiar. O golpe só funciona quando o golpista acredita que já ganhou. E ela acreditava. No sábado, Carla apareceu com a postura típica de quem já caminhava para o trono. Batidas rápidas na porta. O perfume de jasmim entrando primeiro. O anel dourado girando. A expressão de quem veio cobrar uma dívida emocional. Mãe, disse, entrando sem esperar. Trouxe a documentação de novo. A gente precisa resolver isso hoje. Tá tudo preparado. Ela caminhou pela sala com passos firmes. Parecia dona do lugar. Eu estava sentada no sofá, com uma xícara de chá na mão. O vapor subia devagar, desenhando linhas no ar. Trouxe mesmo? Perguntei com a voz calma. Calma demais para o que ela esperava. Ela estranhou. Pisou mais devagar. Girou o anel. Sim, a senhora sabe que precisa assinar. Eu marquei horário no cartório. Vamos agora. Vamos, eu disse me levantando. Ela arregalou os olhos por uma fração de segundo. Não esperava facilidade. Nunca esperava facilidade quando não havia truque vindo da parte dela. Ótimo, disse, tentando esconder o incômodo.
Descemos juntas. O elevador parecia menor do que nunca. O zumbido da máquina vibrava nas paredes metálicas e Carla se olhava no reflexo com aquela vaidade fria que sempre teve. Ajustou o cabelo, girou o anel, sorriu para si mesma e eu apenas observava. No carro, ela falava como quem está preparando o terreno. Vai ser tudo rápido, mãe. A senhora vai me agradecer depois. Preciso assumir as responsabilidades, entende? A senhora não pode carregar tudo sozinha. Eu apenas olhei para a janela, vendo as árvores passarem borradas. O mundo lá fora parecia indiferente ao que estava prestes a acontecer. Quando chegamos ao cartório, Carla confirmou o nome dela na recepção com um sorriso largo. Atendimento da procuração da minha mãe, por favor. A recepcionista assentiu e chamou. Rafael Vieira, por favor. Podem entrar. Carla congelou. O sorriso derreteu no rosto. O passo vacilou. Quem? Ela perguntou, olhando para mim. Eu não respondi. E então a porta se abriu. E Rafael estava lá, sentado, com a pasta preta sobre a mesa. Pronto. Carla empalideceu. O que ele está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz tremendo. Rafael respondeu antes de mim. Eu represento sua mãe. E estou aqui para garantir que nenhum documento fraudado seja registrado hoje. Fraudado. A palavra cortou o ar como faca quente. Carla engoliu seco. Isso é um absurdo, eu nunca... Rafael abriu a pasta e colocou sobre a mesa a cópia da procuração preenchida com minha assinatura falsa, os prints das mensagens, o áudio gravado, as datas, as provas, tudo. Carla ficou vermelha, depois branca, depois cinza. A respiração dela ficou curta. As mãos começaram a tremer. O anel dourado, aquele que ela girava sempre, começou a escorregar no dedo. Carla, eu disse pela primeira vez sem tremer. Você passou do limite. Ela levou a mão à boca. Os olhos encheram. Não de arrependimento, de pânico. Rafael continuou. Se tentar registrar qualquer coisa hoje, este dossiê vai direto para o Ministério Público. E para a sua corretora. E para seu marido. E para quem mais for necessário. Carla soltou um soluço seco. Mãe, isso não é... Mas dessa vez, quem cortou fui eu. É sim, você me feriu. E tentou me destruir. O silêncio naquele cartório parecia uma parede grossa, sufocante. Carla estava desmoronando diante dos próprios planos. E então, meu instinto de mãe e minha força de mulher se encontraram no mesmo ponto. Firmei a postura. Respirei. E finalizei. Acabou, Carla. Acabou para você. O anel dourado caiu no chão. E o som que ele fez, aquele tilintar pequeno, metálico, frio, foi o marco exato da queda dela. Depois daquele dia no cartório, o mundo de Carla começou a ruir como um prédio mal construído, daqueles que ficam de pé só até a primeira ventania forte. E a ventania, dessa vez, era eu. Quando saímos do cartório, eu senti o ar bater no meu rosto de um jeito diferente, mais leve, como se eu estivesse respirando direito pela primeira vez em meses. O vento carregava cheiro de chuva com poeira, aquele cheiro de terra que parece lavar a alma. Enquanto isso, Carla caminhava ao meu lado com passos curtos, rápidos, desorientados. Eu nunca tinha visto minha filha assim. Ela tropeçou na calçada, torceu o rosto, apertou os olhos para segurar as lágrimas. Mas não era tristeza, era desespero. Mãe, ela sussurrou quase sem voz. A gente pode conversar? Por favor, deixa eu explicar. Eu continuei andando. Calma. Uma calma que eu não sentia desde que o Joaquim era vivo. Agora não, respondi, sem olhar para ela. Agora é tarde. Carla soluçou. Um soluço baço, quase infantil. Mas não havia inocência ali. Havia medo. E culpa. Culpa apenas porque foi pega. Não porque entendeu o que fez. Rafael se aproximou de mim, caminhando com passos firmes. A senhora quer que eu te acompanhe até em casa, dona Lourdes? Ele perguntou. Quero, respondi. Hoje, eu não volto sozinha. Carla ficou parada na calçada, parecendo uma sombra encolhida. O cabelo grudado nas bochechas pelo vento, os olhos vermelhos, a bolsa pendendo de um jeito desleixado. A imagem perfeita de alguém que sempre acreditou ser intocável e, de repente, descobriu que o mundo vê tudo.
Mas as consequências não pararam ali. No dia seguinte, às 8 da manhã, recebi uma ligação da corretora onde Carla trabalhava. A voz da supervisora era seca, direta. Dona Lourdes? Sim, sou eu. Sou da agência Premium Imóveis. Preciso informar que sua filha Carla está suspensa imediatamente. Há indícios de tentativa de fraude envolvendo documentos de terceiros e estamos abrindo um procedimento interno. Meu estômago gelou, mas não era dor, era a confirmação. Carla tentou se explicar lá também e falhou. 2 horas depois, ela me ligou. A voz dela tremia tanto que mal dava para entender. Mãe, por favor, me ajuda. Eles estão dizendo que eu fiz coisa errada, que eu mexi nos seus papéis. Mãe, diz que não é verdade, diz que é um mal-entendido. Fechei os olhos, senti a respiração entrar quente e sair fria. E respondi, firme. Carla, você fez. E agora vai arcar com isso. Houve silêncio. Um silêncio profundo, cheio de socos invisíveis. Depois, ela desligou. À tarde, outra notícia. O marido dela, Paulo, descobriu tudo. Ele foi até a agência confrontá-la. Testemunhas disseram que ele ficou pálido ao ouvir as mensagens de áudio que Rafael preservou. Áudios onde Carla negocia um imóvel seguro, garantido, resolvido logo. Paulo não perdoou. Fez as malas e saiu da casa no mesmo dia. Deixou apenas um recado frio. Eu não convivo com gente desse tipo. O chão de Carla começou a desabar, e cada pedaço caindo fazia eco na minha alma. Não em forma de prazer, mas de justiça. E a vizinhança? Ah, a vizinhança viu tudo. Dona Marlene, minha vizinha do lado, me encontrou no corredor semanas depois. Lourdes, eu sabia que tinha coisa errada. Eu sabia. Mas nunca imaginei, menina do céu, sua filha, quem diria? A expressão dela misturava pena e choque. E foi assim no prédio inteiro. As pessoas começaram a evitar Carla. Os cumprimentos sumiram. Os sorrisos desapareceram. O elevador ficava cheio de silêncio quando ela entrava. Ninguém respeita quem tenta roubar a própria mãe. E ela sentiu isso na pele. Teve um dia, que nunca vou esquecer, em que Carla veio até minha porta. Bateu fraco, sem força. Quando abri, ela estava irreconhecível. Olhos inchados, cabelo bagunçado, voz falha. Mãe, por favor, me deixa entrar. Eu fiquei olhando para a filha que eu criei, mas que não reconheci. Carla, comecei com o coração pesado. Você tentou me destruir. Ela colocou as mãos no rosto e chorou. Chorou de soluçar, como criança sem consolo. Eu só queria garantir meu futuro. Você quis me apagar. Eu respondi, firme. O que você fez não tem desculpa. E agora? Agora é sua vez de viver com o que você fez. Ela desabou no chão. Sentei no sofá, olhando para ela chorar. Mas não me movi. Não ofereci colo. Não ofereci conforto. Era a primeira vez na vida que eu precisava não salvá-la. Rafael me explicou depois que o dossiê foi entregue formalmente à corretora e anexado ao meu registro de proteção de bens. Carla ficou marcada. Nome sujo, profissão comprometida, casamento destruído, reputação quebrada. E a família inteira soube, porque ninguém guarda um escândalo desse tamanho. Eduardo, inclusive, chorou quando soube. Mãe, eu juro que não sabia. Eu nunca imaginei que ela fosse capaz. Eu coloquei a mão no ombro dele. Filho, quando alguém mostra quem é, a gente precisa acreditar. E ali, naquela tarde silenciosa, com a luz entrando pela janela e o vento batendo leve na cortina, eu senti uma coisa nova. Uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Eu estava de volta. De volta ao meu corpo. De volta à minha casa. De volta à minha paz. Carla. Não. Ela ficou sozinha. Sem emprego. Sem marido. Sem confiança. Sem moral. E a queda dela teve um gosto amargo, seco, como metal na língua. Não um gosto de vingança, mas de encerramento. E mesmo assim, mesmo depois de me destruir por dentro, ela ainda não tinha enfrentado a pior consequência. Ela teve que olhar para mim e ver que eu sobrevivi sem ela. Os meses que vieram depois pareciam um amanhecer lento, daqueles em que o sol demora a subir, mas quando finalmente aparece,
ilumina tudo de um jeito que dá vontade de respirar fundo e agradecer por estar viva. A primeira coisa que mudou foi o silêncio da casa. Antes, era um silêncio pesado, sufocante, cheio de medo. Depois, virou um silêncio leve, um silêncio de paz. Comecei a acordar mais cedo, antes mesmo do despertador. A luz do amanhecer entrava pela fresta da cortina, pintando o chão da sala com aquele tom alaranjado suave, quase dourado. O cheiro de café fresco voltava a ocupar a cozinha, e eu arrumava a mesa só para mim. Uma toalha limpa, a xícara azul que sempre foi minha favorita, e um pedacinho de pão com manteiga estalando. Era simples, mas era meu, de novo. No primeiro dia em que fui caminhar no parque depois de tudo, o ar tinha cheiro de grama molhada e terra fresca. O sol batia nas folhas das árvores, criando reflexos que pareciam pequenos brilhantes espalhados pelo chão. Eu andava devagar, sentindo o vento encostar no rosto, e pela primeira vez em muito tempo, meu corpo parecia leve. A dor emocional tinha diminuído. A dor física também. Até minhas costas doíam menos. Eu tinha voltado a viver. Comecei a dar aulas particulares de novo. Coisa simples. Adolescentes estudando para provas de história. Adultos fazendo supletivo. Vizinhos querendo entender um pouco mais sobre o Brasil antigo. A mesa da sala voltou a ter livros abertos, cadernos rabiscados, cheiro de lápis recém-apontado. Dei até risada um dia quando um garoto disse: "Dona Lourdes, por que a senhora não dá aula na internet? A senhora tem jeito." A alegria era pequena, mas era forte, era real. Algumas pessoas no prédio mudaram o jeito de me olhar. Dona Marlene, por exemplo, passou a vir tomar café comigo toda terça. Seu Joaquim, do 201, sempre perguntava se eu precisava de ajuda com compras. E eu percebi algo cruel e verdadeiro. As pessoas respeitam quem não aceita ser destruído. Carla, ela sumiu por semanas. Depois reapareceu. Sem brilho, sem força, sem máscara. Ela tentou falar comigo algumas vezes. Pediu perdão. Chorou. Disse que estava arrependida. Eu ouvi. Ouvi tudo. Mas dentro de mim havia uma barreira que ela mesma construiu. Eu não carregava ódio. Não carregava raiva. Mas também não carregava a obrigação de me ferir de novo por ela. Perdoar não é esquecer. E perdoar não é permitir. E eu escolhi seguir sem permitir. Um dia, enquanto organizava minhas coisas, abri a caixinha de madeira que Joaquim tinha me dado tantos anos atrás. A madeira estava mais gasta, mais clara nos cantos, mas o cheiro ainda era o mesmo. Cheiro de lembrança boa. Cheiro de vida vivida com amor. Peguei a foto de 1982 em que eu e Joaquim sorríamos na varanda. Meus dedos passaram sobre a imagem com aquele carinho que só quem perdeu alguém entende. E naquele instante, eu senti algo profundo. Eu me reencontrei. Depois de meses vivendo no medo, eu tinha achado o caminho de volta até mim. E antes da minha cena final, minha amiga, deixa eu te pedir uma coisa. Se isso mexeu com você como mexeu comigo, minha amiga, ativa o sininho. Eu volto aqui todo dia para desabafar contigo. Levantei, deixei a caixinha sobre a mesa e abri a janela. O vento entrou forte, batendo na cortina com aquele barulho gostoso de tecido esvoaçando. O céu estava azul, limpo, com nuvens tão leves que pareciam algodão. A vida, finalmente, parecia respirar junto comigo. Hoje, eu caminho cedo no parque. Faço hidroginástica 3 vezes por semana. Ensino história com a mesma paixão de sempre. Cozinho para meus netos quando eles vêm me visitar. E converso com mulheres que, assim como eu, aprenderam da forma mais dura que às vezes o inimigo mora dentro da própria casa. Mas sabe o que mudou de verdade? O que me transformou? O que me reergueu? A certeza de que silêncio não é fraqueza. Silêncio é estratégia. E força é aquilo que você descobre quando tentam arrancar tudo de você. Hoje, eu vivo em paz. Em paz comigo, com meu passado, com meu futuro e, principalmente, com a mulher que eu me tornei depois da tempestade. Porque não é a queda que define uma mãe. É a forma como ela se levanta. E eu me levantei.